Olá, professor, tudo bem? Eu sou Elvin Silva, aluno da disciplina de Segurança em Redes do semestre 2025.1, e essa aqui é a minha apresentação do resumo da unidade 1. Bem, o primeiro tópico dessa unidade fala sobre os fundamentos ali da segurança da informação, né? Então, o que seria a segurança da informação? Ela é um conjunto de práticas, né, aplicadas ali principalmente em organização de tecnologia, ou então por pessoas mesmo, que visa proteger informações, sistemas, dados, etc., de acessos não autorizados, uso indevido, alteração, destruição e interrupção. E a segurança, ela passa, né, cada dia ter mais impacto no dia a dia, né, quando a gente, com a digitalização ainda maior das nossas atividades. E a informação, ela precisa de segurança porque passa a ser, né, passa a ser um ativo até mais valioso que bens físicos, né, como dados, um software, uma propriedade intelectual. E existe ali um equilíbrio quando a gente fala de segurança da informação, que é o equilíbrio entre produtividade e segurança, né? Então, quando o sistema ele é cada vez mais seguro, a gente tem uma produtividade, uma conveniência menor e vice-versa. Então é preciso achar um equilíbrio ali nessa balança. E também entender que uma segurança total ela é praticamente impossível, né? Então, medidas isoladas ali, elas não garantem uma segurança completa. Então é preciso ali também nessa balança ali de conveniência e segurança, entender o custo-benefício, né? Faz sentido a gente proteger algo com muita segurança, mas cujo valor não corresponde. Então, a segurança ela precisa ser proporcional ao valor do ativo e ao risco envolvido. O segundo tópico dessa unidade que fala sobre modelos mentais e vieses cognitivos. É difícil a gente saber, né, a gente ter a noção de quando estamos seguros, né, mas é fácil também identificar quando não estamos. Então, exemplos de segurança que a gente tem no nosso dia a dia são não aplicar atualização de sistema, usar uma senha fraca, acessar rede Wi-Fi sem segurança e abrir anexos de e-mails suspeitos, etc. E o modelo mental, né, que ajuda ali a gente desenvolver software, a gente pensar em segurança ali, é pensar sempre no inverso. Em vez de pensar como posso manter meu ambiente mais seguro, meu sistema mais seguro, posso pensar o contrário, né, o inverso, que é como alguém, né, ele pode tentar invadir aqui o meu sistema, o meu software, minha base de dados. E aí sim a gente consegue pensar em como melhorar ali a eficiência ali da segurança do nosso sistema. É, um outro viés ali que faz parte do cotidiano de segurança da informação são alguns atalhos mentais ali que acabam atrapalhando na decisão de segurança, né? Então, o viés de ancoragem é um viés que atrapalha ali na segurança ao pensar em apoiar uma decisão a partir de uma premissa, às vezes errônea, né? Ou irrelevante. A gente também tem o viés da adesão, que é o efeito manada, onde a gente acredita que ou faz algo pensando que surte efeito porque todo mundo faz da mesma maneira, e isso acaba não sendo verdade muitas vezes. A gente tem um viés de resultado, né, onde a gente julga decisões só pelos resultados, mas sem pensar no processo, na segurança. Isso aqui tem um impacto muito grande. A gente pensa ali no final do resultado, né, mas não acaba não entendendo ali o processo. A gente tem um viés de confirmação, onde a gente só busca informação que apenas confirme nossas crenças. A gente também tem o viés de positividade, né, onde ele se resume ao otimismo cego. E um exemplo é acreditar que um projeto ali que já deu errado, um dia vai dar certo, então continuar insistindo no mesmo problema. E, por fim, nós temos o viés da sobrevivência, né, que é ignorar os casos que falharam e focar somente no caso que deu certo, como se todos ali tivessem a mesma chance. O terceiro tópico
da unidade 15 fala sobre ameaças, vulnerabilidades, risco e impacto. Uma ameaça, né, ela consiste em qualquer coisa que tenha o potencial de causar dano ao sistema, né, ou em geral, né? Então, ela é muito específica ali do ambiente. Um vírus que pode afetar o sistema operacional Windows pode não afetar o sistema operacional Linux, por exemplo. E elas podem ser causadas por homens, né, por hackers, por desastres naturais ou falhas técnicas. A vulnerabilidade são brechas ou fraquezas que uma ameaça ela pode explorar. Né? Então, por exemplo, um software desatualizado, uma ausência de antivírus ali, uma má configuração, são brechas onde uma ameaça pode se aproveitar ali para infectar ali o seu sistema. E para evitar, né, existem gestões de vulnerabilidades que envolvem ali scans periódicos, um software para fazer essa verificação. A gente tem relatórios de, de organizações que avaliam vulnerabilidades comuns, né, exposições, tem algumas pontuações também feitas por outros sistemas, né, que classificam ali uma nota para identificar se aquela vulnerabilidade é baixa, média, alta ou crítica. E são formas ali que a gente pode manter ali no nosso dia a dia para identificar e amenizar vulnerabilidades no nosso sistema. O risco, né, ele consiste na probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade e causar dano. Então, é, como por exemplo, aqui a gente tem o exemplo do fogo com uma casa de madeira. O fogo seria a nossa ameaça e a vulnerabilidade seria a casa de madeira. Quando a gente tem a combinação dos dois, a gente tem o risco de incêndio, né? Uma probabilidade de risco de incêndio. Se um dos dois não existir, acaba que a existência desse risco não existe, né? Então, uma ameaça de fogo em uma casa ali que não é inflamável, uma casa de concreto, por exemplo, não existe um risco real de incêndio. O mesmo acontece também o contrário, né? Existe uma vulnerabilidade, mas não existe uma ameaça que possa gerar um risco real. O impacto ele é caracterizado como uma medida do dano potencial se um ataque ocorrer, e ele vai depender ali do valor da ativo e do contexto. Né? E existe uma classificação da NSA que define como baixo, moderado e alto esse impacto desse ataque. O baixo sendo prejuízo limitado e o alto sendo prejuízo ali catastrófico, causando perda de vidas ou grandes danos para uma empresa. E, como dito anteriormente, né, ele é causado tanto pelo valor do ativo quanto por contexto. Existe ali um contexto de host, né, onde esse ataque e essa vulnerabilidade ela pode ser alta ou baixa. Então, um ataque, uma vulnerabilidade do sistema produtivo, ele tem muito mais impacto do que um sistema ali em ambiente de desenvolvimento ou teste. Ou então, utilizar, né, dados de clientes, um vazamento de dados de clientes ali tem muito mais impacto que dados de teste sendo utilizados ali no ambiente de desenvolvimento. Hosts em expostos à internet também tem muito mais impacto que ambientes fechados ali, né? Um ambiente produtivo mais fechado numa rede da internet de uma empresa. E outros casos, né? Como tipo de dado, tipo de dispositivo, ambiente. Isso tudo entra no contexto ali para identificar o impacto dessa vulnerabilidade. Segurança em redes. O tópico 4 ele traz um exemplo, né? Ali da Alice Bob, que tenta se comunicar, evitando ataques de um terceiro, que no caso seria a Trude. Ele destaca a importância da confidencialidade, integridade e autenticação das comunicações. É mais uma introdução ali ao próximo tópico, que é a tríade CIA. A tríade CIA, ela é um modelo, né, de segurança da informação que ajuda a analisar e projetar medidas de proteção. A primeira característica, né, o primeiro elemento dessa tríade é a confidencialidade, que garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações. Né? Então, ela faz a proteção desses dados sensíveis e o oposto disso, né, quando não existe a confidencialidade ali no nosso sistema, acaba tendo
vazamento de dados, hacker com acesso a banco de dados, senhas expostas em telas. E já a integridade a gente garante que os dados não foram alterados, perdão, indevidamente. Um exemplo de falha ali, a gente tem como alteração de resultados de exames médicos já em base, né, e acaba gerando ali um diagnóstico errado se essa falha acontecer. A disponibilidade, ela garante que os dados de sistemas estejam acessíveis e disponíveis sempre que forem necessários, né. Falhas incluem ali uma queda de energia, um ataque DOS, uma pane no sistema, e que podem gerar algum impacto ali. Por exemplo, um site de universidade fora do ar, ele vai gerar transtorno, mas vai ter um impacto ali moderado, enquanto que um site empresarial vai ter muito mais impacto para essa empresa. A autenticidade, ela faz parte aqui já de uma tríade CIA estendida, né, que consiste em verificar se a identidade daquele usuário corresponde a quem ele diz quem é. E essa característica ela difere da autorização, né, que já não faz parte muito ali dessa tríade. A autorização ela determina apenas o que o usuário pode fazer. O não-repúdio garante que uma ação não possa ser negada posteriormente, ou seja, ela consiste em rastrear modificações feitas em base, modificações feitas em sistemas, de modo a identificar ali possíveis ataques, ou rastrear alguém que eventualmente fez alguma mudança no sistema que comprometeu os dados. A gente tem algumas categorias de ataques aqui, né? Um deles é a interceptação, que são ataques que violam a confidencialidade, né? Dos elementos ali daquela tríade. O exemplo são espionagem de pacotes, disputa telefônica, leitura de e-mails sem permissões, interrupção. O segundo ataque ali seria a interrupção, né? Onde são ataques que afetam a disponibilidade e às vezes a integridade. Quedas provocadas ali por servidores, ataque DOS e sabotagem física são alguns dos exemplos. Então aqui a gente percebe que existem diferentes ataques e que eles podem afetar diferentes elementos da tríade. Né? Então a interrupção ela afeta a disponibilidade, mas também pode afetar a integridade dos dados. Quando a gente fala de um ataque no servidor, onde o dado ali estava só existia naquele servidor, não existia backup, então a integridade desse dado acaba sendo afetada. Um outro ataque ali é a modificação, que afeta principalmente a integridade do dado, a integridade da informação e possivelmente a disponibilidade e confidencialidade, né? Então, fazer alteração de arquivo, modificar configurações, manipular bancos de dados, afeta, né, principalmente ali os arquivos, né, que podem ter sido alterados de alguma maneira, mas também afeta a disponibilidade desses dados, onde, por algum motivo ali, se for modificada a configuração, o sistema fica fora do ar e acaba caindo. Um outro exemplo de categoria é a fabricação, onde a gente tem inserção de dados, processos falsos, afetando principalmente a integridade. Então, um exemplo ali é a injeção de mensagens falsas na rede, e-mails maliciosos, spam, que afetam ali a integridade dos dados. E também pode afetar a disponibilidade quando esse volume é excessivo. Tipos de ataques. É o último tópico aqui da nossa unidade 1. Um dos ataques que a gente tem aqui é o exploit, né, que é um código, uma técnica ali que explora uma vulnerabilidade para gerar comportamentos inesperados. E aí, um dos resultados, né, desse exploit aqui, para quem está fazendo o ataque, é um escalonamento de privilégios, um controle remoto, uma execução do código, ou um denial of service. Um segundo tipo de ataque aqui é o ataque Zero Day, onde são ataques que exploram vulnerabilidades que não são conhecidas ainda pelo dev, né? Foi conhecido ali antes pelo atacante e acabam por serem muito perigosos porque não há um patch disponível, né? Os devs ainda vão precisar identificar onde foi o problema para conseguir atuar e lançar essa correção em produção, então leva um tempo e isso pode ser muito prejudicial para uma empresa. O terceiro tipo de ataque ali, a gente tem a malware, que são programas maliciosos com diversos tipos de comportamentos. Os mais conhecidos são o vírus, cavalo de Troia, que a gente tem mais acesso ali no dia a dia.
Ataques DOS e DDoS. O ataque de DOS e DDoS eles são irmãos, né? São muito iguais, que são ataques que visam tornar um sistema indisponível, né? O DDoS ele é feito de múltiplas fontes, enquanto que o DOS é apenas de uma. O sniffing é a análise de pacotes, né? É, um atacante aqui ele faz a captura de pacotes em redes sem fio ou não criptografadas, com o intuito de roubar dados. Ferramentas como Wireshark que podem ser usadas para esse ataque. O spoofing ele se caracteriza ali pelo disfarce de origem. Então ele falsifica a identidade, né, um endereço IP, um DNS, e acaba enganando o dispositivo na rede local, fazendo com que acabe sendo enviados dados ali de maneira errônea, né, ocorra um vazamento de dados, etc. E o phishing, né, ele se caracteriza ali como um ataque de engenharia social, onde existe onde ocorre um enganamento, vamos dizer assim, da vítima com e-mails falsos, e-mails a sites falsos, né? Então, com o intuito de roubar informações, né? Dados bancários, cartão de instalação de malware, etc. A gente tem também o SQL Injection, que explora falhas de aplicações web para injetar comandos SQL maliciosos, né? Às vezes um código ali está sendo feito de maneira que permite esses ataques. A gente tem também o cross-site scripting, que é a injeção de scripts maliciosos em sites legítimos, né? E não afeta o site em si, mas quem está acessando. Enfim, obrigado.